Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o grande Ander Alencar. Então, chega mais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e hoje eu estou aqui com o Ander Alencar, um dos maiores nomes da renderização aqui no Brasil e da arte 3D. Ander, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, cara. Tô ótimo, na verdade. Obrigado aí pelo convite, estar participando aí do teu podcast. Obrigado a você. Ander, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, um pouquinho de onde você é. Então, cara, eu comecei nessa área de 3D por ainda mais de arquitetura, acho que foi uma coincidência, assim, porque eu não é de criança que eu queria trabalhar com arquitetura e nem nada disso, né? Mas uma coisa que eu sempre tive vontade e eu sempre gostei era de desenho, tá? De desenhar, né? E aqui em Blumenau, na minha cidade, o que mais se aproximava de alguma coisa que tivesse a ver com desenho era a faculdade de arquitetura. E daí eu ingressei em 2000 na faculdade de arquitetura. Já na faculdade de arquitetura, em 2000, eu já trabalhava desenhando para alguns arquitetos, tá? Eles geralmente desenhavam à mão e eu passava para AutoCAD. Ou geralmente eles desenhavam o projeto arquitetônico e eu que fazia o projeto elétrico para eles e o hidráulico, porque geralmente eles não sabiam fazer isso e no Senai eu já tinha aprendido a fazer. E dali, no galpão da arquitetura, galpão porque é realmente um galpão aqui onde fica o curso de arquitetura, na FURB, tinha um cartaz com aquela imagem do filme A Era do Gelo, e começava o cartaz com aquela foto, a imagem lá, e dizia assim, você já pensou em ser um animador, né, de filmes em 3D? E eu, caraca, velho, eu já renderizava usando AutoCAD na época, só que eu queria fazer o que os melhores faziam. Eu participava de vários fóruns e via, assim, tipo, a galera renderizando no Maya, renderizando no 3D Studio Max, e pensava, cara, eu preciso pra minha vida fazer isso. E daí você já pensou em ser um animador? Eu pensei, porra, minha vida inteira. Então não deu outra. Eu larguei a faculdade e fui estudar desenho animado. Fui para uma cidadezinha chamada Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais, que é Monte Sião, a próxima cidade, já era Minas Gerais. E lá eu estudei durante 2 anos, com o Marcelo, com a Dinha e com toda a equipe lá, na Escola de Animação e Artes Digitais. E lá, então, onde eu realmente me aprofundei na área de 3D, renderização, com softwares melhores do que o que eu usava, porque o que eu usava ficava um render horrível, um render tosco. E daí comecei a fazer coisas mais realistas. Tive o privilégio de trabalhar num longa-metragem Asterix e os Vikings, né? Que o desenho Asterix é conhecido no mundo todo. Então, essa produção internacional, parte dela foi feita aqui no Brasil e eu tive aí o privilégio de trabalhar em 2003 e 2004 no filme também, foi muito legal. E ali que tudo começou. Depois que aconteceu, eu voltei para Blumenau, voltei a atender os arquitetos que eu atendia, porque aqui não existia condições de trabalhar com desenho animado depois que saí do filme de lá, e eu não queria ficar morando em Águas de Lindóia, então voltei para Blumenau. E o que eu fiz? Eu apliquei todas as técnicas que eu aprendi de renderização, de fotografia, de cores, iluminação para o desenho animado, eu apliquei para arquitetura, e foi assim que eu comecei o meu estúdio atendendo arquitetos, fazendo renderização realista. Massa. Então, na verdade, você não chegou a se formar em arquitetura. Não, eu não me formei em arquitetura. E você nunca pensou em trabalhar com projetos, não? Sempre você já entrou já voltado para a parte de desenho. Eu até gostava muito da parte de projetar também na faculdade. Eu, modéstia à parte, até era bem bom nisso, eu gostava bastante, porque era bem criativo. Mas eu vou te confessar que eu sempre gostei mais da parte de desenhar do que da parte de projetar, porque a arquitetura também não é só criação, né? A arquitetura ainda envolve outras coisas, tipo, além de projetar, eu teria que fazer todas as especificações, todos os desenhos técnicos, todos os cortes, todas as cotas. Eventualmente, se eu fosse tocar uma obra, eu teria que cuidar de obra, cuidar de outras coisas que eu não estava interessado em fazer. Eu estava interessado, sim, na representação gráfica daquilo. Então, não é que nunca me passou pela cabeça trabalhar com projetos,
De verdade, quando eu comecei a faculdade, provavelmente era o que eu imaginava, mas como isso foi se desenrolando e eu fui para Águas de Lindóia estudar, aquilo já saiu completamente da minha ideia de fazer projeto e realmente eu estava interessado somente no 3D mesmo. Que massa, que bacana. E o engraçado é que hoje o seu irmão trabalha com arquitetura, né? Tem um estúdio, né, de arquitetura. Tem Eu Alencar acompanho ele aqui. Arquitetura. Ele tem um escritório bem legal, faz coisas incríveis. Uhum. E desde aquela época que eu comecei, meu irmão é 3 anos mais novo que eu. Daí eu saí do curso do Senai, eu fui trabalhar depois no escritório. Olha só que coincidência. Eu trabalhava no Johnny Hoyer Design, que era um escritório aqui de interiores e tal. E eu era cadista lá e fazia os renderings, tá? E Uhum. quando eu fui para São Paulo para estudar animação, eu falei pro Johnny, eu vou para São Paulo, cara, vou estudar isso aqui, eu quero muito fazer render. E ele era um chefe muito gente boa e me apoiou e falou, pô, André, mas agora eu tô ferrado, porque, cara, onde é que eu vou achar alguém que para trabalhar aqui para mim, que seja cadista e que trabalhe na velocidade que tu trabalha, porra, eu gosto muito de ti e tal. Eu falei assim, ó, não se preocupa, Johnny, que eu vou arranjar alguém para ficar no teu lugar. E eu fui lá e treinei o meu irmão ele já mexia no AutoCAD e tal, e coloquei meu irmão para trabalhar aonde eu trabalhava. Então foi graças a ele, meu irmão, que eu pude ir morar e estudar animação, porque eu coloquei ele no meu lugar lá. E ali ele começou a tomar gosto por projetos também. Outra curiosidade, o meu irmão mais tarde saiu lá do escritório para poder montar o escritório dele. E aconteceu a mesma coisa. E o Johnny falou, pô, Nick, teu irmão já me abandonou, agora tu vai montar o teu escritório. Ele não falou isso com nenhum tipo de mágoa, não. Ele só disse, pô, e agora quem vai ficar trabalhando aqui para mim? E meu irmão falou, não se preocupa que eu vou arranjar alguém. E daí a minha irmã foi trabalhar lá. Ele treinou a minha irmã e a minha irmã trabalha lá até hoje, já faz 16 Foi ou mesmo, 17 rapaz. anos. Então, Acho que ela só não saiu porque a gente não tem outro irmão mais novo. Então a família toda está na área de arquitetura. Que bacana, viu? Sim. Que massa. Deixa eu te perguntar, quando você começou, você voltou de lá de Águas de Lindóia, e aí você já criou seu escritório? Como é que foi? Você começou trabalhando primeiro freelancer? Como é que funcionou aí essa volta sua? Eu voltei e comecei a atender. Eu já tinha como uma característica de querer ter um estúdio, tá? Uhum. Apesar de ser um estúdio de uma pessoa só. Eu, durante muitos anos, atendi sozinho e todo mundo me chamava de Anderson do 3D, nem era Ander ainda, todo mundo chamava de Anderson do 3D, porque meu nome é Anderson. Só que, com o tempo, eu comecei a usar só o Ander, porque lá na minha casa, desde pequeno, eu sou o Ander. E daí eu falei, pô, por que fica falando Anderson? Se lá em casa sou Ander, então eu sou Ander e pronto. Então eu uso a abreviação de Anderson. Mas todo mundo, o Anderson do 3D. Apesar de que na época eu já tinha um nome de um estúdio, que se chamava Frame One. Porque eu saí de lá da animação e falei, cara, eu vou ser o primeiro frame, como se fosse Frame One, o primeiro frame, vai ser animal, Frame One. E daí as pessoas ligavam e diziam, Frame One, eles querem? Deu Frameone, F-E, eu tinha que soletrar cada vez e tal, e era difícil as pessoas entenderem o que era Estúdio Frame One. Até dou uma dica aí, se alguém estiver procurando um nome, tenta achar um nome que você fala e a pessoa saiba escrever aquele nome. Porque tu vai dizer, entra aí no meu site, frameone.com.br. Cara, até o cara achar vai ser difícil. Então, por esse motivo, eu comecei a procurar outro nome, né? Mas nessa época, eu atendia sozinho, num quartinho lá na casa da minha mãe, com um computador que eu consegui o dinheiro emprestado do meu tio, porque quando eu voltei de Águas de Lindóia, eu fui mais ferrado de grana do que quando eu fui, né? Porque eu gastei tudo que eu tinha ainda de economia para fazer o curso e para viver lá, vivia muito mal, inclusive, comia um sanduíchezinho ali no meio-dia, de noite, se tivesse uma grana, eu conseguia comer um miojo ainda, pedir uma pizza, era um luxo inimaginável, não tinha como eu imaginar numa sexta-feira à noite, pô, pedir uma pizza para mim, eu não podia me dar esse luxo, porque tudo que eu tinha de dinheiro eu tinha que pagar o curso mesmo e o aluguelzinho. Mas daí eu voltei de lá ainda com uma dívida, porque eu ainda voltei ferrado, sem grana, e ainda eu pedi dinheiro emprestado pro meu tio para poder comprar um computador. Daí era sozinho, sim. Eu atendia vários clientes como estúdio, só que eu era um freelancer, na verdade. Só que eu era um estúdio já e não freelancer, porque
Freelancer, eu acho que é mais quando a gente atende outros estúdios, né? Freelancer é o seguinte, ó, eu sou arquiteto e você freelancer de escritórios de arquitetura. Eu sou artista 3D e você freelancer para estúdios de 3D. E eu não, eu já atendi o cliente final, então eu já era um estúdio, né? Mas eu era estúdio de uma pessoa só. E eu sim, já desde aquela época comecei a atender construtoras. Até porque, quando eu voltei de Águas de Lindóia, tinha pouquíssima gente que fazia um 3D. Ainda mais na qualidade que eu tinha aprendido lá. Eu acho que eu era o único, assim. Tinha eu mais 2 ou 3 que fazia isso. Então, eu conseguia atender os grandes porque eles não tinham mais quem contratar também. E eu dava para fazer um bom serviço. Eu acho que era isso. Me abriu várias portas. Não tinha mais gente no mercado, né? Não tinha. Na época que você começou o 3D, você já tinha alguma referência? Como é que foi? Tinha alguém que você se inspirava, que você queria chegar lá naquele nível, que queria trabalhar com essa pessoa? Então, no curso eu acabei conhecendo o trabalho de algumas agências, por exemplo, a Vetor Zero, Lobo, mas não eram relacionadas à arquitetura em si, mas faziam um trabalho incrível já em 3D e eu ficava de cara com aquilo. Mas eu participava de fóruns, como o do Evermotion, que participo até hoje, e tem 2 artistas que me fizeram assim, realmente, eu ficava de verdade boquiaberto e pensava como é possível um ser humano fazer esse negócio? Um dia eu preciso fazer isso. E eu pensava comigo, se alguém já fez, eu consigo também, então eu vou fazer. Era muito claro que eu ia fazer aquilo um dia. Eu só não sabia se ia demorar 1 ano, 10 anos ou 20 anos. Mas era Peter Sanitra e Alex Roman. Eu conheci nessa ordem. Primeiro eu vi o reel do Peter Sanitra, eu fiquei de cara. E depois eu vi o filme do Alex Roman, que é referência até hoje. Se você que está ouvindo não conhece Alex Roman, por favor, digite Alex Roman no YouTube. Com certeza é o primeiro vídeo que vai aparecer. The Third and the Seventh. E é um vídeo full CG, ou seja, todo em 3D, de mais de 11 minutos de duração. Uma verdadeira obra de arte feita toda em 3D. É de uma sensibilidade incrível. O Alex Roman fez isso há mais de 10 anos atrás e continua ainda, apesar da tecnologia ter evoluído gigantescamente, é difícil de encontrar alguém que ainda seja capaz de fazer aquilo hoje em dia ainda. É muito legal mesmo. Alguém capaz de fazer isso hoje em dia é você, né? Com o vídeo do The Last Flight. Obrigado. Eu não considero que cheguei ainda onde eu quero chegar, mas realmente eu estou muito feliz com o resultado que eu já atingi no The Last Fly. Eu estou muito feliz e vejo a repercussão. Hoje mesmo, hoje é dia 4/11 e hoje ele está sendo exibido no Estética Filme de Londres. Ele está no festival, né? Ele foi selecionado, ele é da seleção oficial. E hoje ele passou às 5 da manhã aqui no Brasil, né? Lá é 4 horas a mais, então foi 9 horas da manhã lá. Mas está disponível para assistir na plataforma às 3 horas da tarde. Pra gente terminar o podcast, eu vou lá com a minha equipe, que a gente mandou fazer pipoca e a gente vai sentar, como se a gente já não tivesse visto centenas de vezes o The Last Fly, mas nós vamos assistir agora no festival, porque eu acho que vai ser muito legal. Mas ficou um vídeo tão legal que aqui com os meus colegas da galera da internet de arquitetura, você é o mais comentado aqui da minha faculdade. A gente direto está comentando dos projetos, dos cursos, e esse vídeo a gente já deve ter visto mais de 10 vezes, ficou muito bom. Ai, que massa, obrigado. Agora que a gente tocou nesse assunto do vídeo, como é que funciona a produção de um vídeo tão complexo assim? Porque envolve desde a trilha sonora até o roteiro. O roteiro do vídeo ficou muito bacana. Eu vi que você está competindo agora, né, no Nobel do render praticamente. No 3D Award, Architecture Award, do CG Architect, né? CG Isso. Architect é um portal do Jeff Muttle. E ali já tá, eu acho que eu não quero errar falando aqui, então eu vou entrar aqui para dizer qual é a edição que já tá, ó. Uhum. Mas eu acho que é a 10ª. 15 já tiveram, né? Agora é a 16ª. É a 16ª. Uma coisa que eu tava reparando. Tá aqui, ó, marcando a nossa 17ª Annual Awards. Deve ter algum que não tá aqui. Então já estamos na 17ª. E realmente é tipo o Oscar da visualização de arquitetura. E o filme tá concorrendo realmente na animação.
uma coisa muito bacana que eu reparei é que a maioria dos filmes que estão concorrendo com o seu são muito bons, tem uma qualidade muito boa, mas o seu tem um diferencial que é a história, né? O seu pega uma parte ali da história, da emoção, né? Quem presta atenção no vídeo sente aquela emoção ali com a trilha sonora, com tudo, que os outros eu acho que não tem isso. É mais a parte de texturas, de qualidade mesmo do render. E o seu engloba tudo, né? Todos eles eu achei muito bons mesmo, tecnicamente. Uhum. Eu vou dizer, puxar a sardinha para o meu lado. Eu não sei se o meu vai ser selecionado, mas porque eu não sei exatamente quais são as regras que vão compor a nota final, né? Mas eu quis trazer, vamos lá, o meu objetivo, e eu sempre vou fazer isso em cada filme que eu fizer, porque isso foi uma coisa que me deu ainda mais vontade de fazer vários outros, tá? Então, definitivamente, eu vou já começar um próximo. E o que eu busco é contar uma história. Eu acho que vem desse lance de eu ter estudado animação, vem desse lance de eu amar os filmes da Pixar muito mais do que os de outros estúdios, não me desfazendo de outros estúdios. Eu adoro as outras animações da DreamWorks, da Blue Sky, não tem problema. Mas, na minha opinião, não existe comparação em como se contar uma história como a Pixar consegue. Eu concordo. Né? Concordo. Então é muito mais, não tem como não rir e chorar com um filme da Pixar, enquanto os outros são interessantes, são muito bem feitos, mas eles não chegam nessa complexidade de história, de emocionar tanto quanto, também emociona, mas não tanto quanto os da Pixar. E eu gosto muito de história, gosto muito mesmo. Então eu quis de verdade dar esse diferencial para minha animação, que era conectar ele contando uma história, né? Tu perguntou quais foram as etapas e como é que faz para fazer um filme desse, e ainda mais sozinho, porque eu fiz ele todo sozinho. Eu vou te contar que eu já estou há alguns anos querendo fazer um curta e eu nunca consegui achar talvez um tema que, como tão preocupado na história quanto numa história como eu queria estar, talvez eu ainda não tivesse achado um motivo que mexesse comigo assim, cara, agora vai valer a pena eu fazer. Eu não queria fazer só uma animação por fazer, mas sim, realmente, eu comecei fazendo um storyboard. Na verdade, tive uma ideia, tive que escrever um roteiro básico, depois disso veio para um storyboard, depois a seleção das cenas, depois testes de rendering, de movimentos, fui fazendo, até fazer um animatic. Daí, antes do animatic, obviamente, eu tive que escolher a trilha, foi muito difícil para escolher a trilha. Eu queria uma música que era conhecida, só que eu tive medo de usar por direitos autorais. Eu escrevi para o artista, mas obviamente não tive retorno. Eu escrevi para a gravadora não me deu retorno. Eu escrevi para o empresário do artista, também não tive retorno. Então eu não quis usar a música, apesar de outras pessoas que já fizeram animações utilizando músicas famosas, assim, cara, tu pode usar, se tu der os créditos, tu não vai poder no YouTube, tu não vai ser monetizado. Mas eu não estava interessado em ser monetizado, estava interessado em contar uma história. E talvez, se o artista não gostar, ele pode te processar, né? Então eu não quis correr esse risco, mas a trilha foi fundamental também para a história ter essas nuances de sentimento, acho. De uma hora que a gente se sente inspirado, na outra a gente se sente triste. Faz E toda acho a que essa diferença, né? cadência da música consegue contar isso, ajuda a contar isso, né? É verdade, faz toda a diferença. Que bacana. Eu não sabia que você tinha feito tudo sozinho, não. E foi tudo no 3ds Max? Tudo no 3ds Max e Corona. Que massa. Bacana. Deixa eu te falar, essa foi a primeira vez que você tentou participar de um concurso como esse, de um prêmio como esse? Não, eu tento participar todos os anos. Pelo menos nos últimos... De verdade, eu acho que nos últimos 3 anos eu participei do CG Architect, do 3D Awards, né? Eu participo há 3 anos. E nos últimos 2 anos eu não tive nenhuma... Antes eu sempre quis, mas eu nunca tive coragem de publicar um trabalho meu lá. Então, eu já acompanho já pelo menos há uns 10 anos, mas eu nunca tive coragem de publicar um negócio meu. Então, assim, eu acho que 2, 3 anos não aconteceu nada e nesse ano eu consegui.